Oi, 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 gente! Aqui começando o nosso segundo episódio do BiruCast e hoje a gente tem uma convidada especial, eu, Natália, Paola aqui, como Olá. sempre, já nos conhecem, e a gente vai dar sequência ao nosso segundo episódio para falar de dependência emocional. E hoje a gente tem uma convidada especial, que ela vai se apresentar agora. E hoje a gente vai falar, né? Outra vez a gente falou sobre criança interior, e dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre empoderamento, sobre o adultecer, sobre essa energia feminina e as polaridades. Gabi, muito bem-vinda. Te apresenta aí. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Gabriela Bruini, eu sou terapeuta integrativa. O meu foco hoje mais está no processo da cura da criança interior, né? Na questão da gente resgatar o nosso amor próprio, elevar nossa autoestima. Então, vamos conversar um pouquinho, falar sobre dependência emocional e espero ser contribuição. Com Com certeza. certeza. Então, gurias, a outra vez a gente falou um pouquinho sobre criança interior e dá para a gente dar uma pinceladinha aqui para falar sobre isso, né? Porque não tem. Eu também falo um pouco sobre criança interior, mas hoje eu já fui mais pro lado das mentorias para terapeutas, né? Porque tu deve perceber também, né, Gabi? Eu não sei se tu atende outras terapeutas, mas muitos dos desafios aqui na internet não é mais um curso, não é persuasão, não é marketing. É lidar com as suas feridas, com medo de aparecer, com medo de ser vista, com medo de se posicionar. Então a gente está preso em personagens ali que não estão deixando a gente vir fazer aquilo que a gente veio fazer, né? E aí o que acontece? A gente perde essa noção do eu e não consegue ser quem a gente veio. E aí isso acarreta um monte de outras coisas que vai, né, balançar ou em relacionamentos, ou no nosso financeiro, ou profissional, e todas as áreas, quando uma tá capenga, não vai funcionar, a vida não vai fluir de forma que a gente deseja, né? Então, assim, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho mais, porque a dependência emocional, todo mundo acha que é só sobre o outro, né? Mas muitas vezes a gente fala, eu gosto de falar um pouco do vitimismo e não com aquele lugar de resistência. Muitas vezes a gente está aqui reclamando que não consegue mudar, reclamando, reclamando, reclamando. Isso é um estado de vitimismo também. Por quê? Porque a gente está com pena de si, a gente está tirando o nosso poder pessoal porque a gente acha que precisa ser alguém, né? Então fala um pouquinho aí para nós, Gabi. Qual é essa abordagem que tu usa? Como que tu consegue mostrar assim, né, para as pessoas a parte ali da criança interior? Porque ontem até falei nos meus stories, Uhum. nossa criança interior, ela é a nossa essência. É ela que não tem medo do julgamento, é ela que quer aparecer, é ela que quer brilhar, é ela que se enaltece, que tem aquele poder pessoal e não se julga. A adulta, toda desfragmentada, que tem essa resistência, né? Então, assim, a maioria das pessoas fala: já curei minha criança interior, tá resolvido. E exclui ela. E ela precisa ser integrada, né? Não excluída. Exatamente, Nath. A forma que eu vejo, né? Eu acredito que a gente tem vários fragmentos dentro de nós, a gente tem vários fractais, várias versões dentro de nós, né? A gente tem a nossa essência e que é quem realmente a gente é, né? Que é luz, mas a gente também tem esses outros fractais. O que seriam esses outros fractais, ao meu ver? É a nossa criança interior, né? Em essência, a nossa criança interior saudável, mas a gente também tem a nossa criança interior que está ferida. A gente tem a nossa versão adolescente que está querendo conhecer o mundo, desbravar as coisas, está querendo se desafiar, mas também a gente tem a nossa versão adolescente que está ferida, né? A gente tem assim várias versões dentro de nós, né? A gente tem a nossa parte que é luz, mas a gente também tem toda a nossa parte que é sombra. Então, eu falo muito sobre a cura da criança interior, porque é a nossa primeira infância, a nossa primeira parte da vida, né? Então, já tem estudos aí que falam que do 0 aos 7 anos de idade é onde a nossa personalidade vai sendo formada. Então, eu vejo a nossa criança interior como uma parte muito importante,
né, que existe dentro de nós. É onde tudo começou. Então, a gente tem essa criança que é a criança conectada com a essência, que é a criança que é pura luz, mas a gente também tem as versões da criança que está ferida, né? Então, nos atendimentos, é muito interessante da gente observar que muitas das nossas questões, dos nossos desafios, por exemplo, como uma dependência emocional, não é a versão adulta que está passando por aquilo. É o fragmento, é a versão daquela pessoa, da criança ferida. Né? Quando a gente está falando de dependência emocional, a gente está falando muito daquela nossa versão criança que muitas vezes se sentiu o quê? Abandonada, tá? Então, a criança, ela depende do adulto para sobreviver, né? Eu costumo falar que ela não depende só da comidinha, né? Não depende só ali do adulto para levar ela para a escola, ela não depende do adulto só para lavar a roupinha dela. Não, a criança, ela também tem as necessidades emocionais. E é onde tudo começa, né? As nossas feridas emocionais, elas vêm muito desse lugar onde a criança precisou receber algo e não recebeu. Como? O que seriam essas necessidades emocionais, né, que eu estou falando aqui? É o amor, é o afeto, é a compreensão, é a paciência, é a valorização, né? Então, essas necessidades emocionais, quando elas não são completamente supridas, é como se ficasse uma falta, um vazio, uma lacuna, e isso posteriormente, né, vai continuar ali. Se você não inicia num processo de cura de autoconhecimento, aquela falta, aquele vazio continua ali. Então, às vezes, né, a pessoa está com uma questão de dependência emocional, não é a versão adulta dela, que muitas vezes já até sabe o que precisa ser feito para sair daquilo. Às vezes é esse fractal, é essa versão criança que está na falta, né? Essa versão criança que foi ferida por não receber algo que ela precisava. Então, a criança, ela tem a dependência. Realmente, a criança, ela é dependente, né? Você não vê uma criança de 5 anos aí, andando pelas ruas, fazendo mercado? Não. Se amando, ela não consegue. A criança tem dependência em vários níveis. A criança, ela começa a se amar, a se aceitar, a se valorizar, a partir do que ela está recebendo dos pais, dos adultos. Então, uma criança só se ama quando ela é amada, né? Então, ela se entrega aquilo que ela está recebendo dos adultos. E daí, é importante que a gente compreenda que o que acontece? A gente cresceu, né? A gente tem essa versão da criança, luz, e da criança também que está na sombra, né? Mas a gente cresceu, nós somos adultas hoje. E a adulta, é que nem a Nath falou, a questão da interdependência, né? Então, a adulta, ela não pode estar mais no lugar de dependência, né? Porque a gente cresceu. A gente tem a versão criança que está ferida, ok, mas a gente não é mais essa versão. A adulta, ela já está em um outro estágio da vida, onde ela é responsável por tomar banho, por fazer a sua comida, por lavar a tua roupa, mas também por se amar, por se valorizar, por se fazer feliz, né? Saber ser Então, nesse feliz. saber ser feliz, porque quando a gente entende que nós somos adultas, a gente entende que a gente tem uma responsabilidade com nós mesmas e com todas essas nossas versões também. Então, o processo de cura, ele se inicia muito quando eu identifico, por exemplo, que eu estou com uma questão, né? Hoje o tema aqui do podcast é dependência emocional, né? Por isso que eu estou trazendo aqui para esse Sim. lugar. Mas a questão é, né? Se eu estou com uma dor, se eu tenho uma dependência emocional, em primeiro lugar, eu vou ter que identificar ela. Realmente, eu estou nesse lugar de dependência, né? Seja dentro do meu relacionamento amoroso, seja aqui com as minhas amizades, seja aqui na minha parte profissional, estou acreditando que eu estou dependendo de uma validação das pessoas, né? Em primeiro lugar, eu vou ter que identificar. Eu ia Estou falar isso, vivenciando. como que a pessoa identifica que ela é uma dependente emocional, né, em algum nível, e saber da onde que nasce daí essa dependência, que daí a gente vai lá para a raiz, né? Mas essa identificação é o mais importante, eu acredito, né? Mas não é todo mundo que consegue, porque às vezes a gente acha assim, eu não dependo de ninguém para nada, mas a gente depende sim. Aí a gente tem que começar a olhar ali a nossa rotina, o nosso dia a dia e a nossa relação com a gente mesmo, né? Primeiramente.
como que é? Aí a gente já vê que tem sim dependência em alguns níveis e de vários lados. Então, se tu conseguisse dizer assim hoje, como que a gente identifica essa dependência emocional? Primeiramente, assim, o que que tu, o que tu aconselha, o que que tu diria que seria essa dependência? Vem da onde? De que situação, por exemplo? É isso, é identificar. E é a parte mais dolorosa, né, pá? Porque o nosso ego, ele quer fugir das nossas questões. Ele fala, eu não vou olhar para isso. Tudo que causa um Exatamente. desconforto, né, ele quer fugir. Então, por isso que muitas vezes o processo do autoconhecimento, o pessoal fala, né, às vezes pode ser doloroso, porque você está saindo daquele estado de sono, e dormir às vezes é gostosinho, né, porque você não tem que lidar com algumas questões. É quando você sai desse estado, né, de sonolência, é quando você sai do piloto automático e fala, eu tenho uma questão aqui. Já vou adentrar na pergunta da Pá, Uhum. mas por que às vezes é tão também desafiador você olhar para uma questão? Porque às vezes você também não tem um parâmetro de que você merece algo melhor. Então, às vezes, você está vivendo há tantos anos da tua vida no mesmo padrão que você acha que aquilo é o natural, aquilo é o normal. Então, uma pessoa que tem dependência emocional, de relacionamento amoroso. É uma pessoa que sai de um relacionamento e já entra em outro, né? Que sempre, ou que já projeta muito essa carência nas amizades, né? Aquela pessoa que é muito assim, né? Tem um padrão meio. A dependência emocional é um padrão um pouco sufocante, né? Se a gente for ver, tem níveis, tá, gente? Tem pessoas que têm níveis de dependência emocional muito altos, tá? Que daí, às vezes, até é considerado uma patologia mesmo. Então, é importante que você também saiba que tem níveis, tá? Sim, É porque nem a Pá falou, né? Às vezes você fala, eu não tenho, mas você tem. em Pode algum ser que nível, não sim. esteja num nível. É. É, mas às Todo vezes pode mundo ser tem, que você né, tenha. um nívelzinho de dependência, porque não Sim. tem como a gente não ter algum. Algumas pessoas já falam sobre essa dependência, né? Esse apego seguro que é preciso ter também. Então, não é para a gente entrar numa paranoia aqui de dizer, não quero ser dependente também. É a gente observar o quanto o nível de dependência está sendo nocivo para a vida da gente, né? É, que é o quanto isso te traz dor e desconforto, né? Porque falar que não tem, todos estamos no nosso processo de autoconhecimento cada vez mais, nos nossos processos de cura, de entender quem a gente é, né? Esse processo não acaba, achar que a gente vai falar assim, nossa, agora isso daqui tá 100%. Nem sempre, porque a cura ela não é linear. Né? A cura ela acontece em um movimento de espiral. Às vezes você fala, eu já olhei para essa questão, né? Às vezes acontece isso, das clientes falarem, eu já olhei para essa questão, Gabi, tá voltando de novo, tá tudo bem, porque a cura não é linear, não é eu resolvi, acabou. Às Sim. vezes vai passar um tempo, você vai se deparar com a mesma questão, só que você já é outra. Então você está olhando para a mesma questão, mas já de um outro lugar, né? Então é esse processo. E como identificar que eu tenho uma dependência emocional? A dependência emocional vem muito das crenças. Eu só posso ser feliz quando eu estou com o outro. Eu só posso me sentir amada quando eu estou com o outro. Eu só posso me sentir valorizada quando eu estou com o outro. Eu só posso me sentir aceita quando eu estou com o outro. Eu só posso ter as minhas necessidades emocionais atendidas quando alguém está fazendo isso por mim, né? Então é esse lugar de eu só posso ter isso quando estou com alguém. Então, se você tem essas crenças, né? Faz esse processo de reflexão, seja honesta consigo mesma. Você não precisa falar isso para ninguém, né? Mas faça essa reflexão consigo mesma, né? De será que eu estou acreditando isso? Será que eu estou acreditando que eu realmente só vou ser feliz se eu tiver com alguém? Se eu estiver recebendo algo de alguém? Né? Se questione isso. E você pode até visualizar numa escala de 0 a 10 o quanto isso faz sentido para você ver em que nível que você está, né? E isso, essa reflexão, né, gente, é importante para você se conhecer. Não é para você se criticar, para você se culpar, nossa, eu tenho uma dependência emocional, eu não estou bem comigo mesma. Não, é para você se conhecer, tá tudo bem, né? Se abra para se conhecer um pouco mais,
Você vai encontrar muita luz aí dentro de você, muitas coisas lindas, mas você também vai encontrar muita sombra, você também vai encontrar muito medo, muita insegurança, você vai encontrar muita dor dentro de você, e tá tudo bem, né? No processo do autoconhecimento, é isso, é você desenvolver uma empatia, uma compaixão por quem você é em totalidade. Porque se amar quando você tá bonitinha, quando você tá no teu melhor, é gostosinho. Mas e se acolher e sentir compaixão por você quando você não está bem? Aí que é o desafio. E é aí que a gente precisa se desenvolver. Esse é o caminho do amor próprio. É eu poder me acolher em todas as minhas versões. É eu me acolher quando eu estou sendo útil para o outro, mas também quando eu não estou me sentindo com valor, entendem? Então, eu acho que é trazer esse acolhimento e o processo dessa cura, da dependência emocional também, ela vem desse lugar de aceitação, e vem desse lugar da autorresponsabilidade mesmo, não como um peso, mas até como um prazer. Eu vejo a autorresponsabilidade, eu já vi a autorresponsabilidade muito como um peso, mas hoje eu consigo enxergar um prazer nessa autorresponsabilidade, que é que bom que eu estou no centro da minha vida e que bom que eu posso fazer por mim. Fazer por mim, me amar, me acolher, me cuidar, me valorizar, não significa que eu não possa receber do outro. Exato. Não quer dizer que eu sou autossuficiente. Porque eu também já caí nesse lugar. Eu achava que a cura era ser autossuficiente. Eu não preciso de ninguém, vou fazer tudo por mim. Então, percebam que é uma linha muito tênue, né? Essa autossuficiência de não preciso de ninguém e esse lugar de autorresponsabilidade, de amor próprio. Existe uma diferença, né? Pode até parecer a princípio, as pessoas podem confundir. Eu já confundi no meu passado. E às vezes a gente acha, né? Nossa, eu tô autossuficiente, tô fazendo tudo por mim, eu me amo, eu me basto, tô curada. Não é bem assim, né? Porque quando eu estou bem, quando eu estou me amando verdadeiramente, não da boca para fora, mas é quando eu consigo realmente acessar essa frequência de amor, de completude dentro de mim, é meio que automático eu me permitir para receber também. É como se eu já estou me entregando, então por que não receber mais? Então, eu vi muito isso no meu processo. Enquanto eu estava nesse caminho da autossuficiência, as pessoas não chegavam até mim. Elas não queriam me entregar muitas coisas, porque eu já passava uma frequência, uma energia de ela não precisa de nada. Então, para que as pessoas vão me entregar algo se eu não estou precisando de nada? E E quando eu outra, comecei a eu não sei se tu percebe, nesse lugar tu não percebe assim, parece que as pessoas só te procuram para falar delas e nunca ninguém pergunta como tu tá, né? Porque, tipo assim, é como se parecesse que tu realmente não precisa de nada. Porque a gente começou a se resolver sozinha, né? A fazer as coisas sozinha. Eu estou me resolvendo sozinha. Então, as pessoas olham por aquilo lá e, tipo, muitas vezes esse autoconhecimento, ele é de um lugar solitário, né? Então, assim, até a gente também começar a entender que, poxa, tudo bem eu ser vulnerável, tudo bem eu pedir ajuda, eu ter, né, eu reviver aquela dor novamente. E eu ver que quando a gente já conhece o que é dependência, quando a gente vê que ela tá ali, que a gente tá um dia um pouco mais carente, que a gente tá precisando realmente de um abraço, de uma ajuda, e é o que eu digo, tu falou de acolhimento, né? A gente precisa se abrir muitas vezes e passar por cima do ego para dizer, puxa, hoje eu preciso ser cuidada, eu gostaria de ser cuidada, né? E que nem tu disse, no lado sombra e no lado luz. A divindade na gente está em a gente aceitar por totalidade, não se desfragmentar mais ainda, né? Quando eu faço uma coisa que eu não me orgulho muito, eu vou lá e meto o chinelo, né? Não, o maternar hoje, e uma das coisas para a gente amenizar os sintomas, né? Eu sou meio resistente em falar de cura, porque primeiro eu penso assim: a cura é uma coisa se a gente está doente, a gente não está doente, a gente tem um desafio a ser passado, né?
Então, assim, a cura parece que é algo que eu estou excluindo de mim. Me curei, passou, próxima coisa. Não, ele é um looping. Então, tipo assim, eu vou estar bem, aí quando eu tiver uma baixa, aquilo vai voltar, eu vou reconhecer, e cada vez eu vou melhorar um pouco mais em mim, eu vou reconhecer e vou conseguir sair daquele lugar mais rápido, né? Mas também não, a gente não precisa ou estar em negação total de, eu não sou dependente. Às vezes, está ali querendo atenção e não pedir, né? Várias coisinhas assim, a gente já identifica que tem uma certa dependência de não conseguir resolver coisas sozinha, necessitar da opinião de outra pessoa, né? E começar nesse looping assim de será que tá certo? Isso mesmo? Eu sempre digo que quando tem uma dúvida é porque a gente está querendo agradar alguém que não somos nós mesmos, né? E aí já tem um nívelzinho de dependência. O que que tu... Quais são, assim, não vou dizer dicas, que eu não gosto de diquinhas, né? Mas, assim, Uhum. como que tu pode pontuar pra gente os sinais de que a pessoa, ela tá entregando o poder dela de escolha, de fazer as coisas, porque muitas pessoas hoje, né, dessa parte da sombra da criança, que nem tu falou, são adultos que vivem como crianças e não sabem, e a maioria de nós, né? Porque a gente fica muito com medo de se posicionar. Então, assim, que coisas pontuais tu poderia dizer para as pessoas quando ela está pensando assim, será que eu tenho dependência emocional? Né? Tipo, atitudes que elas costumam fazer, né? Costumam agir para elas identificarem que sim, essa atitude ela pode estar prejudicando o meu empoderamento, o meu poder pessoal, porque eu estou na dependência disso. Eu acho que a gente pode cair em duas polaridades, né, Nath? A gente pode cair nessa polaridade da autossuficiência, eu não preciso de ninguém para nada, e isso é sintoma de ferida, né, emocional, ou a gente pode cair no outro extremo, que é eu não vivo se eu não tiver alguém fazendo algo ali por mim, tá? São os dois extremos. Eu acho que o mais saudável é a gente fazer por nós, a gente trabalhar esse amor próprio, né? A gente atender as nossas próprias necessidades, fazer esse caminho de reconexão com nós mesmos, com a nossa essência, trabalhar a nossa autoestima, valor pessoal, né? Merecimento, todos esses pilares da autoestima e se abrir para receber do outro, né? E expressar essa vulnerabilidade. Olha, eu estou fazendo esse processo por mim mesma, mas também gostaria de receber de você, né? Eu acho que esse é o saudável. Faço por mim e me abro para receber do outro também. Eu acho que esse é o caminho saudável. E daí, como, né, fazer esse... Qual que foi a pergunta mesmo, Nath? É como identificar? Quais foram, assim, identificar, né, como as situações em que ela está na dependência. Ah, tá. Não só como ela se comporta, mas coisas que ela costuma, coisa que pessoas com uma dependência que vai ser Sim. nociva para a vida dela se comportam. Tá, então vamos lá. A pessoa que, por exemplo, não consegue sair sozinha, né? Ela quer fazer algo, mas ela não faz porque ela não tem companhia. Queria muito em tal lugar, mas eu não vou porque ninguém vai comigo. Então, ela se anula as vontades dela, né? Os desejos dela, porque não tem outra pessoa para estar com ela, tá? Outro ponto, a pessoa que ela não inicia, por exemplo, projetos porque ela não tem o apoio das pessoas. Então, ela quer Uhum. fazer, sei lá, quero fazer, vou lançar aqui um produto, vou iniciar um curso, vou iniciar uma faculdade, mas ela desiste porque as pessoas à volta dela falaram que não era para ela fazer. Então, ou seja, né, essa pessoa ela fica nesse movimento de entregar o poder dela para os outros. Se eu não estou recebendo dos outros, então eu não faço. É um Uhum. movimento de dela se anular mesmo, né? E eu acho, Outro, deixa eu só fazer um adendo aqui. O que muitas pessoas, às vezes, também, nisso que tu disse, né, Gabi? Eu busco apoio. E às vezes as pessoas querem apoio de alguém que não estão construindo aquilo que ela quer construir.
Então a pessoa precisa entender que ela está buscando referência e apoio no lugar errado. Ela não vai ter apoio, por exemplo, eu quero empreender, eu quero estar aqui na internet, eu quero abrir um negócio, enfim, ou eu quero realmente procurar um emprego. Se tu tá dentro de gente que empreende, essas pessoas elas não vão entender as suas necessidades. Exatamente. Então, olha como que é perigoso até, né? A gente tá nesse lugar de dependência muitas vezes, o quanto que às vezes essa pessoa ela tá deixando de seguir os sonhos dela, viver a própria vida, quanto que ela tá perdendo de oportunidade porque ela tá se guiando pelo externo e não pela Uhum. própria consciência, né? Necessidades emocionais, a pessoa que está dentro de um relacionamento, ela só se sente valorizada quando a pessoa, né, só se sente amada quando o outro está ali fazendo declarações de amor. E daí a pessoa não faz essas declarações de amor, ou sei lá, às vezes a pessoa está num dia não tão bom, às vezes a pessoa está entretida com as coisas dela, né, e a pessoa que tem dependência emocional já fica naquela angústia, né? Por quê? Porque ela está esperando receber do outro para que ela se preencha, né? Então, são sempre. A dependência emocional, ela vem desse lugar. Eu não me nutro e espero que o outro faça isso por mim. Então, eu acho que é esse sempre esperar que aquilo que eu preciso venha de fora. E eu acho que é importante falar também que isso é bem delicado, né? Porque não tem uma fórmula mágica. A gente pode ir conversando aqui, a gente vai percebendo que assim como a gente tem todo esse entendimento, essa teoria, a gente vai se pegar em alguns momentos, né? Nutrindo ou passando por esse papel. Mas é importante que a gente ter esse autoconhecimento realmente para poder identificar, olha, esse comportamento aqui é de dependência emocional. Então eu posso reverter, eu posso tomar um cuidado, né? E principalmente em relações tanto de trabalho quanto amorosa, familiar, é entender que tudo é uma troca, a gente tem que estar buscando o equilíbrio, né? Não tá, como tu falou, entre a autossuficiência e a dependência. Então, é tu realmente poder identificar, porque falando assim num lugar bem genuíno mesmo, que eu acredito que todas nós aqui temos essas situações em algum momento, é a gente entender, né, de conseguir, a importância de olhar para dentro é isso, né? Quando tu consegue ter esse momento de autorreflexão, tu consegue te conectar tanto com a tua luz quanto com a tua sombra, tu consegue identificar onde estão os pequenos erros do dia a dia ou com as pessoas, né? Então é como eu tô querendo dizer, todo mundo tem algum nível, alguma questão de dependência, mas se a gente estiver nutrindo esse autoconhecimento, a gente souber mais sobre a gente consegue identificar com mais facilidade e não dar permissão para que isso seja um ato recorrente na nossa vida, né? Então, assim, de estar com o outro e às vezes tu tá ali num dia achando que tu não tá recebendo o suficiente, mas tu para receber, não, mas eu sou uma adulta, eu tenho conhecimento sobre isso não vai ser sempre assim, né? Assim como eu dou, o outro também tem que dar, assim como eu dou, também posso receber. E aí eu acho que é interessante a gente falar desse equilíbrio também das polaridades, porque as pessoas não entendem o quanto é importante, como nós, como seres humanos, a gente tem as duas polaridades, que é a energia do masculino e do feminino. Então, assim como a gente, né, às vezes veste essa capa de fazer acontecer, a gente tem que aprender a ir para o nosso lugar de receber e vice-versa. E não é porque o outro é homem também que ele não tem que receber da gente, né? Então, ter esse autoconhecimento para entender aonde a nossa dependência está nos levando, porque aí a gente vira escravo do ego. A dependência nada mais é do que a gente dar mais vazão para o nosso ego, para aquilo que nos conforta, né, de certa forma, superficialmente e não essencialmente, né? Porque a gente está alimentando uma coisa que não é da nossa essência. É pra gente se sentir gostosinho, só que isso aí também tem os dois lados. Ao mesmo tempo que você se sentir bem, ele vai te ferir, ele vai te machucar, ele vai te causar essa dor, essa dependência, e tu vai criar esse estímulo, e quando vê, tu tá vivendo o externo e não o interno, né? Então, acho que dá pra gente entrar agora nessa questão do equilíbrio, né, das energias, e da gente saber, principalmente enquanto mulher, que é o que eu falei lá no início, eu não sei vocês, mas hoje a gente se depara com muitas mulheres que elas não sabem o que é acessar o seu feminino, né? A gente vem aí de anos e anos numa era patriarcal que as mulheres elas não conseguem entender nem sobre o seu ciclo menstrual, porque elas cresceram já tomando anticoncepcional. Elas não sabem o que é se conectar, né, com seus ciclos, o que é uma alunação. E vamos ser bem sinceros, até poucos anos atrás eu também não sabia, né? Eu consegui me conectar a isso quando eu parei de tomar o meu anticoncepcional. Daí eu comecei a realmente ver
como é o mecanismo de funcionamento do meu corpo? Quando eu comecei a me alimentar bem, vamos dizer assim, eu comecei a entender como que é o mecanismo natural de funcionamento do meu corpo. E é onde a gente está totalmente desconectado já há muito tempo, né? Então, por isso a importância da gente realmente se conectar com essa nossa essência, com essas nossas polaridades e ter um entendimento maior, porque realmente é uma virada de chave bem grandiosa quando a gente sabe mais sobre a gente, num sentido integral, né? Não é só ir lá meditar, e como a gente fala aqui para a Natália, ir para multidimensionalidade, mas é importante integrar esse corpo aqui, né? Que nos serve de ferramenta. E a falar a nível corpo, o corpo é extremamente inteligente, ele te dá todas as respostas que tu precisa. Ah, a Gabi também sabe bastante sobre isso, né? Falando nisso, né, Gabi, tu é como é que é? Naturóloga? Tu lida com É, ervas? Com o que é? Florais? Agora eu é, lembrei. eu sou naturóloga, né? Que é uma graduação na área da saúde mesmo, né? De 4 anos, que às vezes as pessoas não conhecem, né? Fala, Exato. quê? Natural. É, mas é uma graduação na área da saúde, é uma medicina integrativa, né? Então a gente utiliza Sim, tudo que é natural para natural. restabelecer o equilíbrio do ser humano, né? Mental, emocional, Oi, show de bola. energético, físico, né? Isso. Então, nessa questão aí da gente entender mais sobre si, é realmente mergulhar no nosso campo integral, né? De a gente ir para esse autoconhecimento em todos os níveis, né? De praticar nossa espiritualidade e de ter nosso conhecimento sobre o nosso corpo. E é aí que eu falo, saber, enquanto mulher, como que a gente funciona, também ajuda muito a gente se equilibrar nessa polaridade feminina e conseguir estar mais no nosso lugar por essência, né? Não sei se vocês querem entrar mais e abordar sobre essa questão, que eu acho que é também interessante para a mulher se autoafirmar, para a mulher também ter essa questão do amor próprio mais reforçado, porque quanto mais a gente se conecta com a gente, mais a gente sai desse lugar da dependência emocional, né? Porque a gente reforça quem a gente é, que é o que a gente veio para ser e que a gente está desconectada disso, né? Eu acho que a mulher, ela é mais tendenciosa ao sacrifício, né? Então, a gente busca, assim, na dependência, a aprovação, a atenção, a segurança, e a gente causa um caso de idolatria às coisas. Então, É, isso que tu falou sobre, a gente cedo começa a tomar anticoncepcional, é uma coisa muito engraçada, porque a gente nunca questiona, né? nunca. As nossas mães falam, tu precisa, ok, amém. Então, eu me peguei desde que eu comecei nas terapias, né, que eu venho buscando incessantemente o autoconhecimento, teve uma vez que eu chorei, né, olhando para minha vida e admitindo assim, puxa, eu não sei me amar, porque o amor próprio ele não tem nada a ver com vaidade. Então, às vezes a gente investe o nosso dinheiro no externo e a gente Hum, esquece o interno, né? Porque é um nível de dependência também, porque eu preciso que as pessoas me vejam bonita, o lado de dentro ninguém enxerga, eu posso fingir. Então, assim, eu não sei como que eu estou por dentro, né? Eu posso fingir, eu posso transparecer, mas o que tá fora, não. Então, a gente investe no que todo mundo vê e a gente vai se abandonando um pouquinho, né? Porque muitas vezes, né, gurias, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu sim, eu precisei ouvir de outras pessoas aquilo que era certo ou errado, principalmente sobre limites, sobre o que eu devo aceitar ou não, porque eu não tinha esse senso de limite, eu não sabia, né, qual era o meu limite, eu não sabia reconhecer o meu limite, porque o meu corpo ele reconhecia, ele só sabia o que era o abuso, abusar de mim, das minhas vontades, o controle, né? Então eu ficava muito no controle, e não que eu não fique, que eu digo que o controle é uma reabilitação, porque é só por hoje, controlo menos. hoje eu não controlo nada. Ele é um mecanismo de defesa para a gente se proteger, da gente se sentir enganado, ou da gente não ter realmente, né? A gente se torna muitas vezes sem paciência com outras pessoas, porque ninguém teve paciência com a gente, então a gente teve que se agilizar, a gente teve que se tornar muito boa nas coisas, muito atenta, muito observadora,
porque a gente não teve aquele tempo de processar. Então, hoje, essas pessoas que processam, que estão mais na presença, acabam irritando. E a gente precisa realmente falar muitas vezes, né, que isso aqui é óbvio, tu está realmente sendo abusada, tu está fora da tua polaridade, tu está agradando mais os outros, tu não está vendo o teu limite, tu está na boazinha. Porque quando a gente vê, né, que foi uma sequência de atendimentos que eu fiz e que vinha a melhor coisa, tem que aprender a se amar, tem que aprender a se amar. E eu dizia, mas eu me arrumo, eu me amo. E quando eu entendi que eu passava por cima dos meus limites, eu deixava as pessoas falarem o que elas queriam para mim, né? Eu estava em círculos ali abusivos. Eu chorei um dia assim, pensando, né? Puxa, eu não sei me amar. Mas aí, tipo, então agora eu vou aprender. E aí não tem um dia que eu não aprenda a me amar, né? E aí o que que acontece quando a gente fala isso? A gente fica muito dependente do que as pessoas esperam da gente e a gente cria um personagem, que também é um nível de dependência, porque eu não me dou o direito de ser quem eu sou, porque ensinaram pra gente que era errado ser quem a gente era, quem a gente é, né? E primeiro que eu vou muitas vezes me tornar reativa para me proteger das coisas. Eu reajo muito, eu às vezes me masculinizo, vou fora da minha natureza, principalmente nós mulheres, né? Que a gente não respeita muito os nossos ciclos, a gente acha que tem que estar sempre fazendo linear. E hoje na internet o que a gente mais vê é sobre foco, produtividade, ter uma agenda, e a gente acaba ignorando o que a gente tem de mais precioso, que é o magnetismo. E esse magnetismo é onde a gente consegue resultados sem esforços. E a gente usa da nossa psique, da nossa natureza, para não fazer todo aquele esforço, porque a gente está se masculinizando, agindo, fazendo, porque a gente está indo nesse desequilíbrio de achar que eu tenho que agir, né? E isso aí é o quê? Eu estou comprando mentiras, porque eu gosto de dizer que mentira é tudo aquilo que nos destrói, verdade é tudo aquilo que nos eleva, de como a gente deve fazer. E isso também é um nível de dependência, porque poucas pessoas ensinam a gente ter autonomia, né? Fazer as perguntas certas. As pessoas elas começam a dar comandos, a dizer, tu tem que fazer isso, tem que ser assim, tem que ser assado. E aí a gente não percebe que a gente está uma criança grande obediente, tipo, é isso que eu tenho que fazer para dar certo. A gente não se consulta mais, né? Então eu acho legal a gente falar sobre isso, assim, da nossa natureza e de criar autonomia. Às vezes a gente tem que se rebelar mesmo e dizer, eu não vou fazer mais nada, eu vou fazer o que eu tenho vontade. Até porque não existe uma regra de sucesso igual para todo mundo. Se Não. ninguém souber sobre si, não sabe acessar o teu potencial, não tem como. É isso que tu tem que fazer, isso não. Aí a gente vai virar sempre seguindo o que os outros têm para dizer que a gente tem que fazer. Então, né, eu costumo dizer que as pessoas hoje em dia já estão acostumadas a fugir de si mesmo, a gente foge de si mesmo, sempre buscando, e não se acessa. Se a gente não se acessar, a gente não vai saber o que funciona para cada pessoa de um jeito. Ninguém veio aqui para fazer a mesma coisa do mesmo jeito, né? Então, essa que é a peculiaridade que eu acho que é interessante até do nosso trabalho aqui, como terapeutas, é que fazer com que cada pessoa realmente acerte a sua particularidade, a sua potencialidade em especial, né? Não ter que seguir uma receita de bolo, porque na internet ela tá dando uma receita de bolo. Vai servir para muita gente, para outras não vai servir. E aí vem a frustração, porque, poxa, todo mundo fez ter resultado, mas tu não funciona desse jeito, né? Tu só vai saber isso se tu realmente for para a prática e te der o tempo de te acessar e saber como é que tu funciona. Tem pessoas e pessoas, não adianta. E aí a gente precisa desse tempo para si, né? E a gente não tem. Não, com certeza. E Gabi, eu sempre falo assim, né? Por exemplo, a gente precisa estar com as nossas polaridades equilibradas, exatamente para a gente maternar para a nossa criança. Porque, ou senão a gente vai estar muito rígida ou muito permissiva. Fala um pouquinho sobre essas polaridades, assim, do masculino, do feminino, aquilo que tu trouxe sobre o acolhimento, né? Muitas vezes a gente consegue acolher mais amigos do que nós mesmas. Então, é uma resistência de ser a nossa melhor amiga. Como que tu integra isso, assim, de tipo, qual é o momento
de tu ir fazer e qual é o momento de tu parar e olhar aquilo de uma forma amorosa, mas também não muito permissiva para que te leve à procrastinação, por exemplo, e tu não saia do lugar. Eu vou falar assim do meu processo pessoal, tá? Cada processo é um, mas vou falar assim o que funcionou para mim, né? Essa questão das polaridades eu não vejo muito como homem e mulher, né? Polaridades eu vejo como campos de energia. Então, polaridade feminina, porque a gente fala feminino, a gente associa mais à mulher. Mas a gente tem polaridade feminina e masculina, né? Nós mulheres e homens também têm polaridade masculina e feminina. Então, eu vejo como campos de energia mesmo, né? Então, só para dar uma leve contextualizada, polaridade feminina também pode ser chamada de polaridade yin, é um campo de energia de reconexão com o nosso mundo interno. É um campo de energia onde a gente acessa o que está acontecendo no nosso mundo interno mesmo, né? Ou seja, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, tudo que está dentro de nós. A polaridade masculina, né, que também pode ser chamada de polaridade yang, é um campo de energia mais para fora, né, voltado mais pro mundo externo. Então, assim, quando a gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando muito dessa polaridade yin, dessa polaridade feminina, né? Porque para a gente se conhecer, a gente vai ter que parar de olhar um pouquinho para fora e vai ter que começar a olhar para a gente. É fazer esse movimento, né? É o movimento do mergulho interno. Então, para a gente realizar algum tipo de mudança na nossa vida, nos nossos relacionamentos, profissão, no nosso mundo externo, a gente precisa, primeiro lugar, acessar a polaridade feminina, a polaridade yin. Por quê? Nosso mundo externo é um reflexo do mundo interno. Exato. Então, muitas vezes eu estou querendo mudar as coisas fora através da força, né? E posso até ter algum tipo de resultado, mas não é um resultado que se sustenta, que se mantém, porque se eu não mudo dentro, aquilo vai ser refletido fora novamente. Então, se eu quero uma mudança mais profunda, eu vou precisar olhar para dentro. Quais são os padrões internos que existem dentro de mim que estão, né, sendo projetados, materializados no meu externo, né? Então, assim, eu já estava nesse processo já estou nesse processo do autoconhecimento já tem uns bons anos, né? Eu já comecei com 18 anos, há uns 11 anos atrás, mas acabei no meio do caminho, acabei me desconectando um pouco e tive um relacionamento. E quando eu acabei esse relacionamento, mais ou menos em 2017, 2018 ali, eu comecei a me aprofundar nesse processo do autoconhecimento de forma mais intensa. É, né? Realizei muitas coisas durante esses últimos anos. Mas é interessante que quando a gente teve, né, a questão toda da pandemia, foi um outro momento, foi um momento de aprofundar ainda mais. E daí eu falo, né, que eu fiquei ali uns 3 anos sem me relacionar, né? Fiquei 3 anos ali muito nessa energia feminina. Eu olhei muito para mim, eu mergulhei muito em mim. Lógico, estava acontecendo, né, todo um movimento ali planetário, mas, assim, eu peguei essa onda mesmo ali e mergulhei mais em mim. Então, depois que eu entrei muito no meu casulo, né, nesses últimos 3 anos. Lógico que eu estava em movimento, né, estava realizando várias coisas também, mas a energia predominante ali naquela época era era a polaridade feminina, né? Então, para mim, foi importante eu fazer esse movimento de reconexão comigo, de ficar em contato comigo mesma, porque eu estava me negando há muitos anos da minha vida. Eu estava num padrão de resistência em relação a mim mesma há muitos e muitos anos da minha vida. Então, para mim foi desafiador, mas foi necessário eu fazer essa reconexão. Ok, eu vou olhar para mim agora. Eu estou negando porque eu sei que eu vou encontrar muita coisa que eu não quero ver, mas eu vou mergulhar. E daí foram 3 anos bem profundos, onde eu, né, fiquei bastante nessa polaridade, como eu disse.
E depois eu comecei a sair do casulo, eu comecei a fazer mais o processo de acessar a polaridade masculina, né? De ir para fora. Então, assim, não estou dizendo para vocês que vocês precisam ficar 3 anos num Sim, casulo, não estou falando isso, tá, gente? Estou falando do entendeu? meu processo, Gabriela, né? Mas essa questão das polaridades, a gente pode tomando consciência delas várias vezes, por exemplo, ao longo do dia. Ao longo do meu dia, eu posso ter esses movimentos de acessar a minha energia feminina, ou seja, eu paro, me conecto comigo, acesso o meu coração, entendo o que está acontecendo dentro de mim, e depois eu vou para o mundo externo e ajo. Então, não tem regra, tá? Pode ser que você passe aí, por exemplo, uma semana, um pouco mais na tua polaridade feminina, e daí na outra você sinta a necessidade de ir um pouco mais para masculina, ou você sinta. Não tem regra. O negócio é você entender quais são esses campos de energia, como eles atuam, qual é a função desses campos de energia, né? E você ir utilizando conforme você vai sentindo necessidade. Então, por exemplo, né? Vou trazer um exemplo. Eu quero colocar um projeto no mundo. O ideal não é que você já acesse a tua energia masculina de ação logo de cara. Não tem certo e não tem errado, de novo. Mas o ideal seria que você fizesse a conexão com a polaridade feminina, mergulha dentro de você, acessa a tua intuição, entende se isso realmente está ressoando com o teu momento de vida, se isso está fazendo sentido para você, organiza internamente, sente esse projeto, não só racionaliza, mas sente primeiro, e depois você vai criar as estratégias e vai executar e vai levar para o mundo externo, né? Relacionamento, exemplo, tô dentro de um relacionamento e tô doando demais para o outro, tô fazendo muito para o outro. Calma, vai para tua polaridade feminina, se nutre, se conecta com você e depois você entrega algo para o outro. Então é essa dança entre polaridades, né, que é muito interessante. Eu acho que deu uma travadinha, né? Uma travadinha. É. Voltou? A imagem não, a tua A voz sim. imagem não. É, só a voz. Deu Abre a e fecha voz? a câmera, Gabi. É, isso. Agora não tá voltando. Sim. Mas acontece. Mas é Mas isso. Então, assim, resumindo, é isso, né? A gente entender sobre essas polaridades e é a dança, né? A gente vai sentindo qual que é a polaridade que a gente precisa acessar agora, né? Então, eu acho que é isso, assim, mas ao meu ver, é muito importante a conexão com a nossa polaridade feminina para depois a gente acessar a masculina. É o que funciona, assim, para mim, né? até porque o feminino é a base nutridora, né? Ela que tá É. dando direcionamento ali, né? A base que fortalece, tanto que falo que a cura do mundo é pelo feminino, não adianta. Então, realmente, a gente consegue dar partida de tudo e se torna mais claro quando a gente consegue acessar esse feminino, sendo mulher ou sendo homem, mas é mergulhando nisso mesmo, é mergulhando na sombra que consegue se chegar na luz, né? E não é o contrário. Então, a gente parte disso, né? É essencial essa conexão com essa energia feminina. E como a mulher, né, eu vejo muito hoje, assim, que como se tornou um mundo masculino, um mundo do fazer, as pessoas elas já não têm mais essa paciência desse processo, né? A gente não consegue observar e agir que nem a natureza, que nem eu É, digo. Ninguém come a fruta no mesmo dia que planta. Então, o nosso útero, ele foi feito para gestar alguma coisa. E é bem aquilo que a Gabi falou. Quando a gente tem um projeto, aí muitas, né, de nós que estamos naquele desequilíbrio que a gente não consegue aceitar esse yin, o que que acontece? A gente fica muito, ai, quero fazer, 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 e não consegue estruturar os projetos para o futuro, porque primeiro a gente precisa gestar e depois
nascer, né? Os nossos projetos ou filhos, os filhos demoram 9 meses para nascer, para ficar, né? Passar por todos aqueles processos dentro do útero. E principalmente os nossos projetos também. E a gente está num mundo onde todo mundo está negando um pouco dessa natureza feminina, né? Dessa energia feminina que é o respirar, o saber receber, o tranquilizar e ficar na sombra um pouco, né? Sair um pouco do palco, preparar o campo para depois sim colocar aquilo no mundo e aí agir, impulsionar. Mas aí a gente fica dando murro em ponta de faca, dando murro em ponta de faca. E as coisas, às vezes, elas saem, elas desequilibram, por quê? Porque precisa desse tempo de gestação para depois entrar para esse lado de ação, né? E é legal a gente falar isso, porque tem muita gente que sente isso, mas não consegue viver isso. Por quê? Exato. Hoje, né, eu fico externamente ouvindo, porque tem que agir, porque não vai trazer nada para o mundo de vocês, porque não sei o quê. E a gente fica muitas vezes se julgando, achando que, puxa, eu tô parada, ai, eu não vou ganhar coisa, ai, eu não vou me beneficiar e tudo mais, né? Mas aí a gente acaba passando por cima dos nossos limites, porque alguém está dizendo que eu tô preguiçosa, eu preciso mexer minha bunda, não tenho que esperar, porque quem espera não recebe nada. E a Ah, gente se sim, perde num controle tremendo, né? E a gente fica total. morrendo de medo de não receber as coisas. A Gabi caiu um pouquinho porque ela não conseguiu voltar a câmera, daí eu sugeri para ela sair e voltar para poder voltar ao normal, enquanto a gente vai dando uma pincelada aqui, continuando nisso aí, para ela poder voltar e participar. Então, coisas que acontecem, normal, não tem problema. Ó, vamos ver se agora. Internet. Isso que não dá nem para botar a culpa no Mercúrio retrógrado, tá tudo É, certo. nem Sempre tem, né? deu. Ah, Mas, enfim, né? A gente também já está vindo para a nossa reta final aqui. exato, já se estendemos aqui. Uhum. Mas, enfim. E Gabi, quer falar mais alguma coisinha aí que tu não conseguiu concluir? É, mas sobre essa questão, né, do equilíbrio ali do feminino e masculino, a gente estava falando sobre isso, da importância, né, de acessar e acho que só para pincelar mesmo essa questão do equilíbrio das polaridades. É, eu acho que é isso, né? A gente tem muito conteúdo sobre isso, Tem muito, mas muito, né? Dá para a gente aprofundar tem bastante. vários outros podcasts só sobre, sobre energia feminina, empoderamento. Exatamente, porque é um universo lindo, né? É, Então, mas eu acho que só da gente trazer esse entendimento, né, que a polaridade feminina, ela tá muito nessa reconexão com o nosso mundo interno, na reconexão com o nosso amor próprio, né? No acolhimento do nosso campo emocional. Então, se eu pudesse trazer algo aqui, não tenham medo de se conectarem com vocês mesmas. Não tenham medo das emoções de vocês. Não tenham medo do mundo interno de vocês. Porque quando a gente sofre algum tipo de trauma, o que a gente faz é a gente se desconectar da gente. Então, às vezes, a gente está muito desconectada da gente como resposta de traumas que a gente teve. Mas a gente só consegue se sentir verdadeiramente completa novamente quando a gente vai aos poucos, com muito amor, com muito acolhimento, se enxergando novamente, fazendo esse processo de reconexão, né? Se permitindo sentir novamente. Pode ser que no passado foi muito desafiador para você sentir, mas agora entenda que você está em um outro momento, né? Você não é mais aquela criança, você não é mais aquela adolescente, hoje você é adulta, você pode pedir ajuda para outras pessoas, hoje você tem recursos que talvez lá no passado você não teve. exato. Então, sentir hoje, talvez o teu referencial de sentir ainda seja o da criança, que estava muito sozinha ali. Mas entenda que sentir hoje pode vir de um outro lugar, né? E que a gente começa
a se sentir mais completa quando a gente vai se dando permissão para ser em totalidade. E Uhum. para a gente finalizar, queria trazer aqui algo que é o que eu vivo, é o que eu faço muito ao longo da minha semana, que é o processo do autocuidado também, né? Então, eu falo muito de amor próprio, porque eu já fui uma pessoa que me odiava muito, então já passei por esse caminho, né? Eu falo que todo dia a gente precisa aprender a se amar, é uma jornada para mim evolutiva. Eu acho que o amor próprio é um caminho de evolução, porque se a gente aprender a se amar, a gente já está fazendo muito por nós, né? As nossas feridas emocionais, elas são curadas através da frequência do amor próprio. A Se amar gente, sem né, vai condicionamento, criando. né? Que a gente está sempre condicionando o amor a alguma coisa. É realmente conseguir se amar sem condições. E eu, já que a gente está falando, né, cada uma, eu falo por mim, eu realmente consegui ter esse olhar de amor próprio, de mais valor e de um amor mais puro e incondicional quando eu realmente consegui ir para dentro do meu coração, quando eu consegui me permitir acessar o que tem dentro dele, né? Então, acho que aqui todo mundo é também terapeuta multidimensional, mas é uma coisa que eu gosto de falar que foi assim um passo muito grande que eu dei na minha vida para esse autoconhecimento foi quando eu aprendi a acessar, porque é muito talvez estranho para algumas pessoas, vai para dentro do teu coração, parece algo superficial. Mas dentro do coração da gente é o lugar mais seguro que tem. Eu falo para qualquer pessoa, quando eu não tô legal, quando tem alguma coisa acontecendo, eu aprendi que é dentro de mim que eu tenho maior segurança. É quando eu volto para dentro, realmente acesso, consigo ir lá dentro que eu vejo que ali tem tudo que eu preciso para me nutrir, para realmente me amar, que eu consigo olhar no espelho e não me enxergar mais com os olhos da mente, né? De ficar vendo ali defeito e coisa no estereótipo, é simplesmente me olhar com os olhos do coração, de eu sou perfeita do jeito que eu sou, do jeito que Deus quis me criar, do jeito que é para ser. Então, assim, é esse ato de amor sem condicionamento, é puro e genuíno que a gente tem que aprender a acessar, né? Porque quando a gente acessa isso sobre a gente consegue ver em todos os outros lugares e nas outras pessoas, e a gente passa também a parar de olhar para os outros com crítica, com julgamento, né? E de uma forma extremamente diferente. Esse tempo a gente estava conversando, e a Natália, não sei se para ti, Gabi, mas assim, sair para a rua já é algo que não faz tanto sentido para mim sair para a noite e frequentar algumas rodas que eu frequentava antes, porque os assuntos e as questões ali é sempre criticando algo, apontando, julgando, e aí é incrível como eu já estive muito nesse lugar, mas hoje eu não consigo me sentir conectada mais com isso, porque eu não consigo julgar, criticar uma pessoa que até então pode ser que antes eu fazia, porque eu não me vejo mais nesse lugar, eu consegui mudar um olhar meu, então automaticamente reflete no meu olhar com os outros também. Então, entrando nesse lugar de dica, para quem está aqui, quem não é terapeuta, para quem busca, né, uma orientação, porque eu já vi na internet ali em várias páginas as pessoas assim, mas como que eu faço para me conectar mais comigo? Mas como que eu faço para alimentar meu amor próprio? Porque sim, tem muitas pessoas que elas nunca estiveram nesse lugar, elas não fazem nem ideia de por onde começar, porque elas realmente, de tudo que a gente conversou aqui, nunca receberam, né? Nunca foram, enfim, criadas de forma que elas não foram nutridas nisso, então é difícil. Então, buscar ajuda, né, numa terapia, se permitir receber, que nem eu falo para alguns clientes meus, assim, não precisa tu entender nada, só deita e recebe, né? Se abre para o recebimento, seja presencial, seja online, porque quando a gente mexe ali a nível energético, a gente está indo para o inconsciente, trabalhando, tu tá acessando aquilo que é o teu poder da sabedoria de entender. E as mudanças vão ir acontecendo. Não tem uma fórmula mágica, não tem uma chavinha que tu gira, é um processo. Mas tu tem que te abrir para ele, te permitir para ele. Então, acho que esse aflorar do amor próprio, de tu entendendo mais sobre si, é tu também saber que, poxa, eu não sei, mas eu quero buscar alguém que me oriente, alguém que me dê esse ponto de vista, essa referência inicial, e tu começar a te abrir para esses processos, porque foi o que eu falei ali antes. O pessoal tá tão acostumado na rotina do dia a dia, eu vejo clientes e amigas sobrecarregadíssimas, tendo piques altíssimos de estresse com família, com filho, com marido, e elas estão se abandonando, elas estão fugindo das suas emoções, fugindo. Isso é uma coisa que me deixa assim muito até sensibilizada e muito triste, porque eu vejo mulheres e homens também
com um potencial incrível de ser uma coisa, veio para ser tão grandioso e estão ali, sugadas, sobrecarregadas, fugindo de quem se é, o sistema imunológico lá embaixo, o corpo gritando tudo que é alerta e elas não se escutam. Então, assim, né, gente, para tentar entrar aqui numa reta final, é entender que tudo tem uma solução, vamos dizer assim, a gente precisa estar aberto para buscar isso. E para a gente acessar o que tem dentro, a gente tem que se permitir, né? Que outras pessoas às vezes nos guiem, porque a gente não nasceu pronto. E até quem está guiando está precisando de outras pessoas para guiar, né? Então é como eu digo, a gente tem que estar aqui para ser pontes e saber entender que ali eu posso buscar um referencial, ali eu posso me abrir. Ah, eu não sei falar, eu não sei, não me sinto bem, não precisa, mas se abrir para receber, porque os processos são feitos pouco a pouco, né? Lentamente é interno. E isso traz uma girada de chave bem grande no passar do tempo, porque tu consegue ver como que tu era quando tu iniciou e como que tu tá recebendo e tá agindo agora, né? É um processo, assim, bem bonito até de se dizer, falando por mim, assim, eu era uma ogra, até anos atrás, era um masculino altíssimo, não sabe, meu Deus, a gente ainda de vez em quando a gente e assim, importante de se introspectar e realmente acessar o que a gente tem, nos torna realmente mais doce, mais, né, sensível e faz muita diferença. A gente parece que eu parece que tirei um peso das minhas costas, assim, nossa, é tão bom ser eu, coisa que eu não me acessava antes, mas a gente saber abrir essa permissão, né? E aí vai equilibrando as coisas aos pouquinhos. Mas eu achei, assim, dando essa pincelada geral, importante de como eu faço para me conhecer melhor. Se permitindo estar só consigo mesma. Pode ser que seja bem difícil num primeiro momento, mas acho que para todo mundo, depois a gente percebe o quanto isso é importante e essencial, né? Não tem como não. E é isso que tu falou, né, Paola, é engraçado, porque aí a gente reforça aquilo de que a gente não deve se comparar com ninguém. Porque a gente tem que se comparar com o nosso eu do passado. Com a Não gente mesmo. por exemplo, né? Eu também me identifico muito com essa energia yin, eu sou muito falastrona, eu sou de É, falar, enfim. Não quer dizer que eu também não vivo a minha energia yin, né? A yang, quer dizer, em certos momentos. Porém, eu tenho que me comparar com quem eu era. Tipo, eu era exato. muito mais dura, eu era muito mais julgadora, que nem isso que tu falou, né? Eu me comparo comigo. O que a Gabi falou foi importantíssimo. Sintam as emoções. As pessoas têm medo de sentir, por Medo quê? de ser. Porque tem um assunto, né, no ar, assim, sempre dizendo que é um ego espiritual que permeia as pessoas de tipo assim, se tu não for perfeita, e aí é aquele diálogo interno do controle, né? De que a gente ouviu desde a infância. Se assim eu não gosto, se fizer isso é feio. E aí parece que ainda tem esse pai, né? Que é ou Deus, ou o universo, enfim, ou a Mãe Terra, que parece que ela está sempre nos reprimindo. E o lugar realmente é o coração, é o amor, né? Então, assim, eu preciso ser leal com o que eu sinto. E se eu tiver que sentir as emoções e botar raiva para fora, toda emoção, toda intensidade é para fora. E a maioria das vezes a gente reprime porque a gente está se tolindo porque foi isso que a gente aprendeu quando a gente era expansiva, quando a gente era espontânea, quando a gente era criativa, sempre foi naquela forma de menos, diminui o ritmo, Uhum, se comporta. se comporta, faz isso, faz aquilo. Então a gente começou a achar que tudo sobre nós é inadequado. Então hoje é o momento da gente se permitir. Tipo assim, eu não preciso ser mais aquela pessoa obediente. Quando a gente começa a integrar tudo isso, eu me permito sentir, eu me permito viver, eu permito fazer as coisas, não os tem que e eu preciso, é do ego. Então eu consigo trazer mais leveza para o meu dia a dia. Desafios sempre vão acontecer. A dor é inevitável. O sofrimento, sim, é uma escolha. Que eu posso escolher me vitimizar, sofrer, carregar carrinho de mão, que nem eu digo, mas eu posso sair daquele lugar. Eu posso ver como uma oportunidade de crescimento, de sabedoria que eu estou tendo. Então, eu busco aquilo, eu sinto, e eu começo, acho que agora, nesse momento adulto, quando a gente busca o autoconhecimento, que a gente começa a se dar o direito de experienciar o que é ser a gente e começar ali, então, ok, isso eu posso ser, isso eu posso fazer. E a gente vai experimentando cada dia um pouquinho mais essa
cura, né? Da dependência, de quem a gente é, de viver as nossas polaridades, um momento de introspectar, outro momento de agir, e vivenciar tudo isso para a gente ir buscando cada vez mais e se lapidando naquele meio termo ali. Mas, gente, então, vamos encerrando já aqui. Eu quero agradecer muito a presença da Gabi, de ter aceitado o nosso convite. Ficamos muito felizes. É um prazer te conhecer, Gabi. Eu não te conhecia ainda. Adorei tua energia, o teu jeito, a tua maneira de falar, de explicar aqui. Gostei muito. E espero que a gente tenha outras oportunidades de falar sobre outros assuntos também. Gostei muito da tua abordagem. E as portas estão sempre abertas aqui para o nosso Brewcast para ti. Pra gente falar sobre outras coisas também, né? Gabriela é uma colega minha de uma formação de Kunda Healing que eu fiz e a gente criou esse laço tão querido, tão mimoso. Ela é maravilhosa, eu amo acompanhar os conteúdos, sempre de muita contribuição, né? Até a gente vai deixar aqui, né, Natália, depois o link do Instagram. Já tem o nosso, mas botar o da Gabi lá para vocês seguirem, porque assim, eu indico sempre até para as minhas clientes, eu digo, segue esse perfil aqui, porque é essencial tu acompanhar. As minhas adolescentes, pelo menos lá, todas estão seguindo. Eu digo, é incrível, né? Maravilhosa. A gente já fez algumas trocas aí, algumas questões, já trocamos algumas coisas e é sempre muita contribuição, né? O conhecimento que ela tem, a abordagem que ela tem, muito nutritiva realmente. Então, muito obrigada, Gabi, por aceitar estar aqui com a gente. Foi um prazer, foi Gente, muita amei. contribuição. Aprendi muito aqui hoje com vocês, fiquei escutando vocês assim, toda encantada, porque a gente sempre aprende muito, né? E uma honra, eu amei, gratidão. O que precisarem, estou aqui. Deixar só uma mensagem final. Tá. Gente, quem identificou que tem dependência emocional, assim, busquem um hobby, comecem a fazer, né, algo que nutram. Não precisa ter propósito, é só algo que você gosta. O propósito é você se divertir, né? Façam atividade física, seja o que for, mas movimentem o corpo de vocês. Quantas Exatamente. vezes vocês conseguirem, mas se movimentem. Nutram amizades, não precisa ser muitas amizades, mas tenham pelo menos alguém ali para você poder conversar, ter essas trocas, né? E façam terapia, gente. Se eu Aham. pudesse falar algo, é isso, assim, né? Ter esses pilares aí bem desenvolvidos, porque faz toda a diferença, principalmente quando você está em um relacionamento. Com Então, certeza. não se abandonem, se cuidem e façam a vida de vocês interessante. Eu acho que é isso. Perfeito. É isso aí. Gabi, beijo no coração. Pessoal, obrigada por estar aqui com a gente. Mais um Brewcast. E semana que vem tem mais. A gente vai ter o nosso terceiro episódio. E vai estar bom, porque daí a gente vai falar de relacionamento. Relacionamento com tudo. Com É, amizade, com família, e principalmente com dinheiro. Tá bom? é importantíssimo. É isso aí. Gente, Beijo. obrigada.